Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como prometido, trouxe aqui a parte 2 da minha coleção de livros, os livros que foram introdutórios para o meu hábito de leitura, as minhas primeiras coleções, livros que ganhei de presente. Basicamente todos eles aqui são ficção, então não tem desenvolvimento pessoal nessa coleção aqui. O desenvolvimento pessoal eu já mostrei no primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, termine esse aqui e depois vai assistir o primeiro vídeo do canal. Então, eu vou mostrar para vocês a minha coleção inteira de livros de ficção, os livros que me fizeram amar, ser apaixonada pela leitura. A minha primeira coleção de livros que eu tenho, que eu ganhei, foi da série Fallen, da Lauren Kate. Essa saga conta sobre anjos caídos, então é uma história completamente fictícia. Eu ganhei esse aqui de aniversário e comprei o restante. Tormenta, o segundo. O terceiro é o Paixão e o último é o Êxtase. Foi a primeira saga de Anjos Caídos que eu li, mas eu também li o Hush Hush, só que não era minha aquela coleção, era emprestada de uma amiga. Entre as duas, eu gostei muito mais da Hush Hush. Porém, essa aqui tem meu coração, porque foram os primeiros livros que eu tive, de fato, na minha coleção, e que me fizeram amar a literatura, adorar passar o meu tempo lendo, horas do meu dia lendo. Eu passava um sábado inteirinho trancado dentro de casa só para terminar um livro. Então eles foram os primeiros aqui. Tenho amigas desde a infância e nós tínhamos tradição de a cada aniversário a gente dar um livro de presente. Elas me deram a coleção inteira da saga After. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma saga de romance adolescente, muito adolescente. Deixa eu ver. Ai, tá tudo fora de ordem. Enfim, ó, são 5 livros da saga After. Se vocês já leram, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu adorava essa saga, do fundo do meu coração, adorava. Porém, hoje, tendo um pouco mais de maturidade, eu vejo essa história, esses livros, com um relacionamento que não era muito saudável. Mas na época, quando eu li, eu tinha meus 17, acho 16, e eu adorei essa história, achei o máximo. Não vou me desfazer nunca desses livros, porque primeiro foi um presente, né, das minhas amigas, e querendo ou não, fazem parte da minha história literária, do meu caminhar, do meu trajeto aqui com os livros. Não vou me desfazer nunca dessa saga. Recomendo bastante a leitura, apesar de hoje eu ver ela com outros olhos, relacionamento um pouco mais tóxico, um pouco mais... tóxico é a palavra, mas eu gostei bastante da saga também. Pois bem, terceira saga que eu vou mostrar para vocês, ela está incompleta, porque eu iniciei os livros, comecei a comprar o primeiro na feira do livro, acabei não pegando os outros. São 7 livros no total e eu só comprei 3. Resident Evil, tenho paixão por Resident Evil, de jogos, e esses livros, eles falam sobre o jogo. Então eu tenho o primeiro, que é A Conspiração Umbrella, que é do primeiro jogo, o Incidente Caliban Cove, que é o volume 2, e o terceiro volume, que é A Cidade dos Mortos. Eu adoro esses livros aqui. Esse aqui eu li 2 vezes, o primeiro, né, que é o clássico do clássico. Tem uma linguagem muito simples, tem humor dentro do livro, então é uma leitura que você consegue terminar muito rapidamente, ele te prende bastante. E para quem gosta da saga dos jogos, você imagina a história com base no gráfico do jogo, você lê o livro imaginando, né, as cenas, imaginando todo o gráfico do jogo. Eu adoro esses livros, infelizmente não comprei o restante, mas de repente no futuro mais próximo, quem sabe eu volte a completar essa coleção aqui. Tenho outra coleção também. São 7 livros que eu tenho. São livros diferentes do mesmo autor. Harlan Coben, não sei. Eu sou bacharel em educação física, então quando eu dei aula de personal para minha aluna, ela me deu de presente. Eu li todos eles, mas faz tanto tempo que eu não me lembro da história de cada um. Porém, vendo as capas, puxando um pouco na memória, eu sei que os meus favoritos, Jogada Mortal, Quebra de Confiança, Alta Tensão. Esses foram os meus favoritos, pelo que eu me lembro, porque eu associei as capas, né? São livros muito bons, é um autor com uma escrita muito boa. Enfim, recomendo bastante a leitura. Os próximos não são coleções, são livros individuais, que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então, vou mostrar para vocês o livro do Lovecraft. É uma coletânea de livros de terror.
Ele é da Dark Side, editora da Dark Side, uma edição linda, vocês podem ver. Eu gosto muito da Dark Side porque eles têm edições muito bonitas, capa dura, e essas fitinhas aqui que marcam as páginas. Mas esperava mais. Terror, assim mesmo. Não é um livro ruim, gosto bastante, mas eu esperava mais, assim, de terrorzão. Eu tinha livros do Supernatural também, da série, que eu gostava de assistir bastante quando eu era um pouco mais nova. Mas eu me desfiz deles, eu acabei trocando por outros no sebo. No sebo é bom. Eu me arrependi de ter feito isso. Muito bom o livro do Lovecraft, mas eu esperava um pouco mais de terror dele. Drácula de Bram Stoker. Esse aqui é um clássico, né, gente? Um clássico. Dark Side também, essa edição impecável. Eu vou contar pra vocês que essa edição aqui eu não li. Por quê? Eu li em PDF. Então eu li 2 vezes em PDF e eu não tinha essa edição maravilhosa. Aí, um certo dia, eu fui numa cafeteria que tinha livros também. Fui tomar um café lá e me deparei com essa edição maravilhosa e falei, eu preciso levar para casa para completar a minha coleção. Então, eu não li ele aqui, de fato, mas eu já realizei essa leitura 2 vezes. A Escravizaura, eu não me lembro de onde é que saiu ele, leitura obrigatória de escola. Eu não sei se eu li, eu acho que não. A Cabana, um livro cristão. Gostei muito dessa leitura e ele é muito fiel ao filme. Eu li primeiro antes de ver o filme, porque eu não queria me decepcionar, mas no fim eu gostei bastante do filme, tanto quanto gostei do livro. The Risk, Ellie Kennedy. Ele é o 2º livro da série spin-off de Amores Improváveis. Eu não li essa série, eu só li uma resenha desse 2º livro, eu achei legal a história, e daí eu pedi isoladamente esse livro, eu ganhei de Natal da minha irmã. É uma pegada bem after também, é uma pegada bem adolescente. São livros hot, que a gente classifica, né? São livros adolescentes, mais de 16, mais de 18 anos. Então, relevem. Eu era adolescente, relevem. As vantagens de ser invisível. Gente, livro muito bom e tão fiel quanto o filme. E eu fiz questão de comprar o livro com a capa do filme, porque eu tinha gostado muito do filme, então eu queria o livro com a capa do filme. Eu li 2 vezes esse livro também. Quem for investir nessa leitura também vai gostar desse livro, assim como eu. Em Outra Vida, talvez, também é ficção. Relacionamento, é romance. Eu vou ser sincera, eu não me lembro da história. Não me lembro da história, mas eu lembro que eu terminei o livro e falei, nossa, gostei, vou repetir a leitura. Mas eu não repeti porque, né, vocês sabem que eu fico pulando de livro em livro. Teto para Dois, também um livro de romance, e aqueles romances bem gostosinhos, sabe? Que você sabe que vai ter um final feliz no final. É um livro que você lê depois de uma grande ressaca literária e você se recompõe de uma leitura que quase acabou com o seu psicológico. Esse livro aqui é muito bom. Se você tá de ressaca literária, leia, só leia. O Vilarejo, de Rafael Montes. Gostei das figurinhas, que ele tem vários desenhos, assim, no livro. Mas muito bom, assim, historinha de terror. Gostei bastante também. Menina Boa, Menina Má. É uma trama meio psicológica, suspense. Fala sobre psicopatia, uma menina que ela não sabe se ela é psicopata ou não. Acho que a mãe dela era psicopata. E ela fica meio assim, se ela é ou não é, se isso é hereditário ou não, se pegou nela ou não pegou. Muito bom esse livro, também ganhei de presente de aniversário. Para todos os garotos que já amei. Comprei na versão em inglês, na época eu estava estudando. Peguei algumas dicas na internet de que esse livro era uma literatura fácil para você aprender o inglês. E de fato, é verdade, eu recomendo muito para quem está aprendendo a ler inglês. É um livro muito facinho. Ele vai me servir muito agora que eu voltei para o meu estudo de inglês. Provavelmente será uma próxima leitura que eu farei logo depois de terminar o Conde de Monte Cristo. Ana Terra, de Érico Veríssimo. Também foi uma leitura obrigatória de escola de ensino médio. Eu gostei bastante do final do livro. Não esperava tanto assim. O profeta Jeremias, um homem apaixonado, fala sobre Jeremias da Bíblia. É um livro cristão também, traz várias passagens, conta a história de Jeremias mesmo. Então, para quem é cristão, gosta de ler Bíblia, gosta de entender histórias da Bíblia, recomendo muito esse livro, ele é bem edificante. Café com Deus Pai, esse aqui eu confesso que eu comprei por puro modismo e eu não terminei de ler, inclusive eu não sei nem de que ano que é esse livro aqui. Claro, para um devocional, super interessante, mas eu acho que é uma leitura que vai ficar parada aqui por um tempo para mim.
O Homem que Venceu Auschwitz fala sobre um prisioneiro de Auschwitz. Eu li ele 2 vezes. Eu acho que ele tem algumas fotos, mas é bem poucas fotos, mas tem. Quem gosta de história, eu gosto muito de estudar sobre Primeira Guerra, Segunda Guerra, entender o contexto. Então esse livro eu recomendo bastante. O Homem que Venceu Auschwitz, muito bom, muito emocionante. O Livro de Tudo, da Priscila Alcântara. Comprei por modismo também. Recompraria? Não. O Encantador de Pessoas, que é do Alexandre Campelo, fala sobre o hinduísmo, um livro bem próximo do assunto que eu trouxe lá no outro vídeo, que é do livro Kybalion. Muito bom, porém eu li só até metade dele, ó. Eu ganhei de presente do meu pai esse aqui. Não sei onde é que ele achou esse livro, mas ele me deu. Muito bom. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Alan e Barbara Pease, que traz essa questão de por que homens e mulheres amam diferentes de forma mais humorada. Tem alguns dados científicos, traz analogias que são diferentes, são engraçadas, você consegue entender o conteúdo de uma forma mais leve. Então é um livro muito bom, eu recomendo bastante. Todas as suas imperfeições, do Cullen Over. Eu confesso que eu não gostei muito dessa leitura, foi meio difícil de terminar, eu achei muito vitimismo, mas quem leu a história talvez possa ter gostado. Eu não me identifiquei muito com a leitura, então acabei descartando ela, mas eu terminei de ler o livro. Mas tem uma pegada mais romântica, mais nostálgica, creio que vai gostar desse livro, não foi muito o meu caso. Ladrão de Almas, do Alma Katsu. Gente, um livro muito bom, Apesar de que essa edição tem letrinhas muito pequenas, foi um livro rápido. Voltamos. Foi um livro rápido de terminar a leitura, porque a história é simplesmente fascinante. Pode ser que a minha visão, se eu fosse ler agora, seria um pouco mais diferente, por conta, né, da maturidade. Mas eu lembro que na época que eu li esse livro, eu achei ele incrível. E ele tem mais 2 livros, que é uma trilogia. Mas esse aqui eu achei incrível. Eu lembro que eu quis muito ler ele pela 2ª vez, mas aí eu ganhei outros livros e deixei ele de canto, porque eu já tinha lido ele, né? Mas eu recomendo muito essa leitura, sério. O último que eu quero mostrar pra vocês é o Guia de Sobrevivência a Zumbis. Eu gostava muito de livros de anjos caídos, de zumbi, de terror, de tudo. Então eu comprei esse livrinho aqui porque ele realmente é um guia, gente, sério. Ele tem desenhinhos, ó, de como que você escapa, como que você faz um lugar que seja 100% à prova de zumbis. E ele é bem humorístico também. Eu gosto bastante dessa pegada de livros que trazem humor. Gostei muito desse livro aqui. E assim, se um dia der um apocalipse zumbi, eu tenho um guia. E ele vai me servir bastante. Então, esse foi a minha coleção de livros, né? Os primeiros livros que eu li, que eu tive acesso. Como vocês podem ver, é uma pegada bem diferente dos livros que eu mostrei no primeiro vídeo, que fala de desenvolvimento pessoal, de neurociência. São livros de ficção, né? São livros de histórias, livros que me cativaram a continuar com o hábito de leitura, a comprar todos esses livros aqui. Vocês podem ver, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai amadurecendo, nossos gostos, eles mudam, eles refinam, mas eu não excluo nenhuma dessas leituras. Acho que todas elas são responsáveis pelo momento de literatura que eu cheguei hoje, que é de filosofia, neurociências, livros de estudo de verdade. São histórias incríveis. Eu lembro que, para mim, a literatura era um momento que eu poderia viver outras vidas sem precisar me preocupar muito com a minha. Talvez naquele momento a minha vida não estava tão interessante quanto era interessante essas histórias aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda coleção e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!